Tô te falando com o Paloma Totti. Oba! Ô, Paloma. Sim. Tô achando que você tá brava hoje. Ah, eu tô, né? Estamos numa fase aí meio tensa. Fora das quatro linhas. Fala. Muitos casos policiais, né, Oeneg, rondando aí o futebol. A gente tem 3 casos aí importantes. Robinho, que nada acontece, né? Entregou o passaporte e o processo não anda, foi condenado na Itália, mas aqui não tem... não cumpre a pena. O Daniel Alves, que aí sim, a justiça da Espanha é implacável, né? Não quer saber e continua preso. Foi até feito um pedido para a liberdade dele, para responder em liberdade, e a justiça da Espanha não quer saber. Continua preso. Eles criaram um protocolo bem importante em bares, baladas contra a violência sexual. E agora o caso Cuca, né? Que voltou à tona. Não tem como a gente não falar disso. Ontem o UOL conversou com um advogado à época do caso, que defendeu a vítima, e foi contra aí a versão do Cuca durante a coletiva na apresentação do Corinthians. Disse sim que ele foi reconhecido como um dos abusadores e que o sêmen dele foi usado como prova, né? Ontem à noite o Cuca emitiu uma nota, disse que contratou agora os advogados dele, vão falar por ele, inclusive advogados na Suíça. Enfim, ele se explicou, disse que não vai admitir que as ofensas e que questionem o seu caráter e integridade, e focou no jogo de hoje, que o Corinthians encara o Remo pela Copa do Brasil, precisa da vitória, um jogo bem difícil para o Corinthians, mas a gente não tem como fechar os olhos para isso. Ao mesmo tempo, a condenação na internet, ela é pesada, né? E tá dividido. Um lado criticando e condenando muito o Cuca, e é legítimo, não é porque ele passou por outros clubes que onde não aconteceu nada, que agora o Corinthians, como time do povo, a democracia corintiana, com as suas bandeiras, não possa reivindicar e protestar e questionar, né? Mas tem um outro lado que protege o Cuca, né? Que exalta que ele passou por vários clubes, que ele foi reintegrado à sociedade apesar da condenação, né? Faz um bom trabalho, é um técnico muito vitorioso. Não tem nada que o abone desde que aconteceu esse episódio terrível há mais de 30 anos atrás. Então é uma situação bem complicada. Agora, vem cá, o que o Cuca diz, aliás, a gente falava sobre isso antes de você entrar, o Bolsonaro tem lá coisas a dizer em sua defesa, no caso das joias, né? Os advogados do Thiago Brenan têm coisas a dizer em favor do Thiago Brenan, e os advogados do Cuca, ou os advogados do Cuca têm o que dizer, e ele mesmo em defesa dele. Mas o que eles dizem não vem muito ao caso, porque são desculpas, o que vale é a investigação, o que vale é o julgamento. Sim. E há evidências. Então, o Cuca admitir, não espero isso dele, mas eu queria saber o seguinte, o Corinthians, porque nós estamos falando de futebol, não de criminoso, o Corinthians tem uma torcida, o Corinthians tem uma responsabilidade, o Corinthians tem um time feminino, o Corinthians tem torcedoras. Quer dizer, é razoável que o Corinthians abrigue um técnico com um passivo desse para explicar, com uma bucha dessa para explicar, e vamos tocando, vamos falando de futebol, qual é a escalação para o próximo jogo, e meio que tudo bem, ou afasta esse cara e arruma outro porque deu ruim. E se outros clubes cometeram o erro de contratá-lo antes disso, o problema já foi, esses caras, ele já não está mais nesses clubes. O que me espanta um pouco é a atitude passiva dos clubes. É isso que eu queria te ouvir, Paloma. Sim, o UOL hoje conversou com alguns ex-dirigentes de clubes em que o Cuca passou nos últimos anos. E alguns, a maioria, a gente não sabia do caso, a gente não tinha conhecimento. Se eu não me engano, só o Santos falou que sabia, mas que confiava na palavra do técnico Cuca, acreditou no que o Cuca falou. Nunca aconteceu nada que desabonasse essa confiança no técnico. É uma situação bem complicada, Oeneg. A verdade é o seguinte, o tempo passou, apesar do tempo ter passado, a gente vive novos tempos onde a gente questiona, a gente não tolera a impunidade, e esse caso veio à tona de novo. E como eu falei da última vez aqui na rádio, aliás, falaram um monte lá no vídeo do Instagram, me xingaram, me chamaram de lacrador e tal. A única coisa que é o seguinte, Cuca,
faça disso uma bandeira. E ele falou que faria isso na coletiva. Então vamos ver como ele abraça essa causa agora. Talvez se ele assumisse, né? Olha, foi um erro cometido no passado, eu aprendi com esse erro. Não se vitimizar tanto, né? Mas assumir a postura de responsabilidade. Mas é que é crime, quer dizer, não dá para assumir um homicídio, não dá para assumir um estupro, né? É crime. Nós estamos falando de um crime. Nós não estamos falando de um deslize, né? Bebi demais e vomitei no pé da moça. Isso é uma coisa diferente. Não foi o que aconteceu, né? Nós temos uma acusação grave demais. O fato de ser de 87, ou de 77, ou de 57, pode tornar o crime prescrito, mas e a reputação do clube? E o compromisso do clube com a honestidade, com a integridade, com os códigos, com as leis? É isso que fica para mim como pergunta no caso do Corinthians. E falaria a mesma coisa se fosse no caso do São Paulo, no meu São Paulo. Eu acho meio inaceitável isso, sabe? Sim, e passou por outros clubes que compraram essa briga, que passaram esse pano e agora tem essa pressão e o questionamento. O Cuca carrega esse estigma, né, pelo que aconteceu. Então ele vai levar isso até o fim da carreira dele, até a aposentadoria dele. É isso aí. Tô te falando com o Paloma Totti, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Paloma. Valeu, beijo. um beijo, tchau.